O exercício 55 da página 28, qual a sequência da resposta dele? CDDA. C de Carmelina, B de Bonito, D de Davi e A de Amor. Correto? Repetindo, C, B, D, A. No exercício 56, nós teríamos que ler as orações e substituir os pronomes possessivos por indefinidos. A. Aproveite nossos materiais. Aproveite. Eu tenho que achar os indefinidos que ficará correto aí. Volte lá, pronome indefinido, na página 12 do nosso CA. Pronomes indefinidos. Algum, alguma, nenhum, nenhuma. Qual que ficará aí mais coerente? Aproveite nossos materiais. Aproveite outros materiais. Outros materiais. O que mais? Pode ser todos? Todos os materiais. Certos materiais. Ok? Na letra B, veja nossa carta de apoio ao ciclista. Veja Alguma carta? alguma carta de apoio ao ciclista. Como que ficou B? Alguma. Na 57. Que mudança de sentido você percebeu ao trocar um pronome possessivo por um pronome indefinido? Quando eu tinha lá um pronome de posse e troquei para um pronome indefinido, o que, que aconteceu com as orações? Vejam só, quando estava com o pronome possessivo, eu tinha o termo específico, né? E quando eu utilizei pronome indefinido, essa referência ficou vaga. Eu não sei de quem ou o que ele está falando, tá? Então, vocês podem colocar que quando utilizados os pronomes indefinidos, né, a referência ficou vaga. E os pronomes possessivos, eu tinha alguma coisa específica sendo mencionada. Ok? Nós estamos na página 28, meninas. Professora, a senhora pode repetir 57? Oi? A senhora pode repetir 57? A 57 é quando usou pronomes possessivos, falava-se em alguma coisa específica. E quando utilizou o pronome indefinido, a referência ficou vaga.
Ok? E na 58, qual que vocês assinalaram? Leia as frases a seguir e indiquem qual delas há uso de pronome indefinido certo. Qual delas que vocês assinalaram, por favor? A C. Olha lá, na letra A, faça uma campanha de comunicação para as empresas de certa cidade. Eu sei qual que é a cidade? Certa cidade. Não. Na letra A, escolha a campanha certa, um adjetivo, uma qualidade da campanha. Na letra C, marque o encontro no horário certo. O horário tem que ser certo. E na D, escolha a bicicleta certa. A característica tem que ser da bicicleta, para o seu perfil. Então, qual que aí estava indefinindo um local ou alguma coisa? C. Ah, A letra A, uma certa cidade. Eu sei qual é a cidade? Não. E vocês observam ali que ele não estava antes do sujeito, ele estava após, ele estava caracterizando na letra B, na C e na D, tá? Então, por isso é na letra A. 59. Os pronomes indefinidos destacados nas orações a seguir, assinale as alternativas corretas. 1. O uso da bicicleta melhora a qualidade de vida de qualquer cidade. 2. Dê visibilidade à bicicleta como meio de transporte de todo cidadão. A. Os pronomes indefinidos referem-se de maneira vaga aos substantivos. O pronome qualquer refere-se à cidade e o pronome todo ao meio de transporte. E C. As orações apresentam dados imprecisos sobre a cidade e o cidadão, por serem empregados pronomes indefinidos. Quais dessas alternativas vocês assinalarão? A e a C. A e C. qual que é, professora? O meu travou. A, C. Eu acertei de primeira. Eu tinha caído. A e a C. Agora, no exercício 60 da página 29. Leia com atenção as orações a seguir e preencha as lacunas do texto abaixo. Então, 1 minutinho para vocês resolverem este exercício. Nicole, o exercício 60, resolvendo, por favor. Professora, como que ficou 59? Eu tinha caído. A e C. Liga a câmera, por favor, Marco Antônio. Mas tá ligado. Ah, é que você não está aparecendo. E a Rafaela Frank? Ok, vamos lá?
Vamos lá, então. Os pronomes indefinidos destacados referem-se de maneira vaga aos substantivos. Quais são os substantivos? Lugares e cidades. Lugares e cidade. Caso esses substantivos sejam substituídos por localidades e país, o pronome alguns sofrerá alterações. Já o pronome qualquer ficará invariável. Qual que era a terceira linha? Ficou lugares, cidade, alguns, qualquer. Ok? Você pediu um cafezinho para fazer com os alunos, mãe? Leia a reportagem sobre o vírus da Zika e, em seguida, responda as questões propostas. Mas que Zika? Conheça o vírus que está se espalhando pelo Brasil e entenda por que ele pode ser perigoso. De uns tempos para cá, você tem ouvido falar em vírus Zika, microcefalia, Aedes aegypti, epidemia? Bem, nos jornais e na televisão não se fala em outra coisa. No momento que nós estamos, está falando em outro vírus, né? Mas não deixa de estar falando, né? Está todo mundo assustado com essa nova doença, que já se espalhou por quase todos os estados brasileiros. Mas você não precisa ficar em pânico. Vamos entender do que se trata. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, um velho conhecido dos brasileiros por transmitir também a dengue. Como o inseto está presente em quase todo o nosso território, o resultado foi o que o vírus Zika, como o da dengue, se espalhou rapidamente. Em 2015, foram registrados oficialmente quase 18 mil casos da doença, mas o número pode ser bem maior. Uma pessoa pode ser infectada pelo vírus Zika e não apresentar nenhum sintoma. Mas, se os sintomas aparecerem, podem ser parecidos aos de outras viroses, como febre, dor no corpo e na cabeça, e manchas avermelhadas na pele. Na maioria dos casos, eles desaparecem em até uma semana. Tudo isso deixou a população em estado de alerta. Os cientistas também, claro. Muitas equipes no Brasil e no mundo estão trabalhando para entender melhor o vírus Zika. Há estudos sobre como ele se comporta no organismo e sobre como diagnosticar os pacientes e tratá-los, além de esforços para desenvolver uma vacina contra a doença. 61. Qual é o tema do texto e onde ele foi veiculado? Qual é o tema deste texto?
a nova doença O Zika naquela vírus? época que era Zika? Como o vírus da Zika, né, se espalhou no Brasil e quais são os seus sintomas. Então, como o vírus da Zika se espalhou no Brasil e quais seus sintomas. E onde ele foi veiculado, esse texto? Ele foi publicado em que revista? Ciência hoje das crianças. Revista Ciência Hoje das Crianças. Qual é a relação do título com o tema? O título, mas que Zika, qual é a relação que ele tem com o texto em si? Com o tema Que o dele? nome do vírus é Zika vírus? Hum? É que o nome do vírus chama da Zika? doença é Zika. Ah. Você já não ouviu as pessoas falarem assim, nossa, este mês nós estamos com uma Zika aqui em casa? Zika do futebol. Quando fala isso, nossa, olha que Zika que aconteceu, quer dizer o quê? Legal. Que Ou ruim também. Um azar, uma má sorte, né? Então, vejam só. Quando ele usou lá no título, mas que Zika é uma gíria? Sim. Quando ele usou lá, mas que Zika, ele quis fazer essa referência, tá? De má sorte, de azar com o tema do texto. Tá bem? Estou observando que tem câmeras desligadas, por quê? Professora, a senhora pode repetir 62? Minha internet caiu. A 62 é que tem o sentido de azar, má sorte. (63) Leia as orações a seguir e indique a que palavras estão relacionados os pronomes demonstrativos. A. Está todo mundo assustado com essa nova doença. Esse essa está indicando qual ou quais palavras? Quando ele disse Zika. ele estava falando sobre quem? A nova doença. Então, doença, né? Então, está relacionado à doença. Então, vou colocar o quê? Relacionado à doença. Na letra B, tudo isso deixou a população em estado de alerta. Isso está relacionado a quê? A doença. Sobre a rápida evolução do Zika vírus. Então, gente, de acordo com a frase, o isso está relacionado a qual palavra desta frase? Tudo isso deixou a população em estado de alerta. O que é o isso? Tudo isso. O isso está relacionado a que palavra?
População. Tudo. Tudo. Vai se encaminhar. Mas eu também estou discutindo, eu desejo muita sorte. Deus te Pro, retira a 63 da B. A B da 63. Tudo. Só? A B da 63, ele quer saber qual é a palavra que está, o pronome demonstrativo está fazendo relação. É só uma palavra. Ok? Nas frases a seguir, os pronomes demonstrativos esse e esses foram empregados com que finalidade? 1. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Esse é um velho conhecido dos brasileiros por transmitir também a dengue. 2. Se os sintomas aparecerem, esses podem ser parecidos aos de outras viroses. Então, vocês observem aí que nas duas orações, nós temos na primeira esse e na segunda esses. Nós queremos saber com que finalidade esses pronomes eles foram utilizados. Esses pronomes são demonstrativos. Eles foram utilizados para quê? Quando eu uso um pronome, para que eu utilizo o pronome? Para evitar repetição? Para evitar repetição de palavras. E quais palavras aí que ele usou para evitar a repetição? Na primeira oração, ele usou esse para evitar a repetição de que palavras? A doença. Ou mosquito? Mosquito, Aedes aegypti. E no segundo, ele usou esses para substituir o quê? Sintomas. Sintomas. Então, tem que escrever isso, tá? Então, para evitar repetições de palavras. Na oração 1, para substituir mosquito, Aedes aegypti. E na oração 2, sintomas. Qual é a 2, professora? É 2 o quê, Leonardo? A 2, a 4. A palavra é sintomas. Ok? Sessenta e cinco. O pronome demonstrativo destacado no trecho a seguir localiza no tempo o fato noticiado. Esse pronome está relacionado ao presente, passado ou futuro?
O vírus Zika é conhecido pelos cientistas desde 1947. Naquela época, o vírus foi identificado pela primeira vez na África. Então, vejam só, o pronome demonstrativo naquela, ele está sendo utilizado neste trecho para indicar o tempo noticiado. E esse tempo, ele está no presente, no passado ou no futuro? Passado. No passado, né? Lá mesmo ele disse, ó, é conhecido pelos cientistas desde 1947. Então, 1947, bem lá atrás, né? Nas orações, no final de 2014, apareceram os primeiros casos da doença no Brasil. E isso assusta. O pronome demonstrativo isso, empregado na segunda oração, está retomando uma ideia expressa na primeira oração. Que ideia é essa? O pronome isso. Quando ele disse lá no final de 2014, apareceram os primeiros casos da doença no Brasil. E isso assusta. Esse isso, ele está falando sobre o quê? Sobre os primeiros casos da doença. da doença no Isso. Brasil. Quando apareceram os primeiros casos da doença no Brasil, né? O que assusta, né? É o aparecimento, né? Dos primeiros casos da doença no Brasil. Qual que é a resposta 66? Oi? Qual que é a resposta da 66? Está se referindo ao fato de que apareceram os primeiros casos da doença no Brasil. Prof, qual que é 65? Passado. Tudo ok? Ana Lisa, Gabriel Hilário. Tudo bem? Lucas Kuroki, tudo certinho? Ótimo. Luiz Henrique, cadê você, Luiz? Agora nós partiremos para a apostila, tá bem? Prof, eu vou buscar minha apostila. Ok. Página 30 a 33, né? Isso, na apostila, página 30. Ok? Todos, por favor? Professora, acho que a Kézia acordou um pouquinho atrasada hoje. Acho que a Kézia acordou um pouquinho atrasada hoje, que ela sempre coloca, daqui a pouco enviaremos o link. Ok? Então vamos lá. Página 30 da nossa apostila. Objetivos.
Ler uma crônica argumentativa e analisar sua função e estrutura composicional. Reconhecer as características do gênero textual crônica argumentativa. Reconhecer em textos o uso de recursos argumentativos. Reconhecer e empregar pronomes possessivos e demonstrativos, observando as regras de concordância segundo a norma culta. Ler e produzir comentários para um post de blog. Participar de conversação dirigida. Ok? Então, vamos lá. O texto a seguir foi publicado originalmente no jornal O Globo em 26 de outubro de 2011. Antes de ler a crônica Alice no Reino do iPad, responda. 1. O título faz referência a uma obra literária bastante conhecida. Que obra é essa? Alice no País das Maravilhas? Alice no País das Maravilhas. Ótimo. Na 2, registre a seguir o que você sabe sobre essa obra. Tá? A grande maioria já leu, né? Alice no País das Maravilhas. Então, aí você registrará nessas duas linhas o que você conhece desta obra. O que vocês conhecem dessa obra? Doce tem onde ela vai, né? Fábrica de... Não. O que vocês conhecem, Alice no País das Maravilhas? Quem pode sintetizar para nós? Eu. Por favor, Isabela. A Alice é uma guria meio doida, sabe? Porque ela gosta de umas coisas não são legais. Ela um dia cai num buraco por causa de um coelho de terra, que diz que tudo tem que ser na hora, no ponto exato, que dentro do mundo está atrasado. Lá ela come um bolo, vira gigante, bebe uma poção, fica pequena. E eu sei o filme inteiro, mas daria muito tempo. Alguém mais consegue complementar sobre Alice? Não? Vocês não leram essa história? Não. Não acredito. Vamos lá, então. Porque basicamente a Isabela já falou toda a história. Então, Nem tem mais o que falar. Então podem registrar aí, por favor. Eu não li o livro, mas eu vi os 3 filmes que tem. Alice, da Disney, e os 2 que lançaram, que eu esqueci. Então, registrem aí o que vocês sabem sobre esta obra. Três, o aproveitamento do título da obra de Lewis Carroll e a substituição da expressão País das Maravilhas por Reino do iPad não se deu por acaso, foi uma escolha consciente do autor. O que ele quis sinalizar com essa troca? Apresente uma hipótese. Por que ele trocou lá quando ele disse País das Maravilhas por Reino do iPad? Acho que ela ficou, em vez do País das Maravilhas, ela foi para um reino do iPad, que lá era muita tecnologia e tinha iPad. iPad? Vejam só, é que a nossa atualidade hoje ele da tecnologia, da informática, né? Então, lá na época da Alice, País das Maravilhas era no campo, era no bosque, alguma coisa assim. E hoje, o reino do iPad é o reino da tecnologia, né? É o nosso presente.
Ok? Tentem fazer a 4 e a 5, por favor.